diante da doença poderemos tomar uma das 3 seguintes atitudes: revolta, porque eu. Passividade, eu. Ou naturalidade, também eu. Afinal, todos nós estamos na alça de mira dos fenômenos patológicos, biológicos, psicopatológicos. Por que eu? Porque sou uma criatura humana. E acontece com todos. A única exceção que parece ter existido na Terra é Jesus Cristo. Que, segundo a doutora Hannah Wolff, a excelente psicanalista alemã, jamais enfermou. Porque ele era o excelente psicoterapeuta que fazia a autocura e que aos outros curava. Todos passamos por essas experiências que são eminentemente psicobiológicas, da maquinaria fisiológica. Então nós deveremos perguntar diante dessa intercorrência da notícia cruel: por que eu? Porque também eu estou vivo. E é maravilhoso estar vivo. Disse-me um amigo que foi vítima de um acidente de automóvel. Ele foi atirado longe e teve concussão cerebral. Na hora que recuperou a consciência, a primeira coisa que ele perguntou a alguém que estava: eu já morri ou ainda estou vivo? A pessoa disse: olha, pelo menos que eu saiba, você está vivo. Que maravilhoso! Quando quis levantar os braços, não pude, estava paralítico. Mas estava vivo. Estava falando, estava pensando. Alguns dos meus sentidos estavam intactos. Os outros eu ia cuidar depois. A depender da minha mente. E o notável dessa experiência, conta Bernie Siegel, é o oposto de uma paciente. Ela estava com processo degenerativo irrecuperável. Era enfermeira em um hospital. A doença apresentou-se-lhe lentamente. Foi-se lhe instalando e ela recebeu, naquele dia, o diagnóstico: esclerose múltipla, irreversível. Era uma esclerose daquelas mais cruéis. E o médico e ela perguntou ao médico: quanto tempo? E ele lhe respondeu: 6 meses. A senhora deseja ser útil à humanidade? Assine, oferecendo o seu corpo para investigações médicas. Ele foi muito sutil, como se vê, e foi muito otimista. Ela recusou-se dar o corpo a alguém que ele acabava de tirar a razão de viver. Foi para casa. No dia seguinte, o hospital despediu-a. E no dia imediato, enquanto ela estava fazendo o tratamento médico, a sua residência foi invadida e roubaram-lhe tudo quanto de melhor ela tinha. Quando ela chegou de cadeira de rodas e a enfermeira deixou-a diante do espelho, ela olhou aquele corpo e odiou. Odiou com todas as veras do sentimento. E descobriu que sempre havia odiado o corpo. Sempre se havia detestado, como sendo uma mulher que não tinha o direito de ser feliz e muito menos de viver em harmonia. A enfermidade se foi desenvolvendo, foi crescendo, imobilizando-a. E certo dia, enquanto ela estava sendo preparada para o banho, ela se olhou no espelho, a perna direita absolutamente fragilizada. Era a reminiscência de uma paralisia infantil. A outra, que era normal, parecia deformada junto daquela, frágil. O corpo, desprezível, caído, informe. E ela o olhou com absoluto desdém. Então desejou morrer. Tomou banho e continuou pensando que ela não merecia viver. 6 meses! Ela contava 24 anos. Então morrer era um alívio. Mas ela era tão jovem. 24 anos. Ninguém nunca lhe havia dito: eu amo você. Ela lembrou-se que havia lido oportunamente a referência de um grande cientista de Harvard, o Dr. Matt Leader,
havia dito que ele estava medindo a curvatura do amor e a interferência do amor nos linfócitos e no sistema imunológico. Poderá o amor, um sentimento, mudar o desenvolvimento dos linfócitos e trabalhar no sistema imunológico? Ele partia de uma premissa. Ele tivera a oportunidade de assistir a conferência de um desvairado, um psicólogo tresloucado. Ele dizia que a interação mente, corpo, espírito, matéria era possível. E que através da mente o indivíduo pode retificar o metabolismo orgânico, o equilíbrio fisiológico. E claro, o grupo cientista sorriu complacente e misericordioso daquela estupidez. Ele foi convidado a desenvolver um seminário em Harvard. E chegou e demonstrou que era mesmo psicopata. Ao invés de se ater ao seminário, ele tomou de um livro e começou a ler a história dos amantes de Lady Chatterley. Começou a ler, particularmente naquele ângulo erótico, em que são descritas as cenas mais agressivas de uma sensualidade vil. E continuou lendo tranquilamente, e dando vida. E subitamente parou, olhou o auditório e disse: creio que 90% dos senhores e das senhoras estão com reações fisiológicas no aparelho genésico. Não é verdade? Houve um leve murmúrio na plateia. Ele disse: bem, é verdade, porque também eu estou sensibilizado. E eu penso que os senhores também são pessoas normais. Se tiver alguma normal, melhor. Com mais rapidez. Bem, todos disseram: é claro, o senhor encenou. Nós vimos a cena, nós a vivemos. E se os senhores acreditam que a sua mente pode motivar o aparelho genésico, é óbvio. E por que não pode ativar o aparelho imunológico? É uma questão de aparelhagem. Se direcionarmos para uma área, temos uma resposta. Se direcionarmos para outra, temos outra resposta. E eu faço parte da corrente neurofisiológica, disse ele, que não separa em 3 sistemas o nosso organismo. Sistema nervoso central, endócrino e sistema imunológico. Eu proponho que seja erguida uma nova ciência, psiconeuroimunologia. Através do psiquismo, haverá uma reação neurológica e, claro, de efeitos imunológicos. Ela havia lido isso. E então ela começou a pensar que durante a vida inteira esteve matando-se e agora estava morrendo. Não foi a doença que se lhe instalou no organismo, foi ela quem instalou no seu organismo a doença. Era um mecanismo do inconsciente para tirá-la daquela situação detestável, daquele corpo que lhe era tão desagradável. A psiconeuroimunologia. Bem, hoje a ciência já é mais ousada. Chama de psiconeuro, endócrino, imunologia. A mente atuando no nosso sistema psíquico, no nosso sistema endocrínico, naturalmente vai atender ao aparelho imunológico. E nós poderemos, por intermédio dos peptídeos, dos neuropeptídeos, das enzimas, restabelecer o equilíbrio. Mas não se trata apenas de uma proposta para que se creia. É uma realidade demonstrada em laboratório. E entre os grandes ases da física quântica e nuclear, que adotam como a realidade, destacam-se David Bohm, um dos pais da física, e Stewart Wolf. Eles estabeleceram que o medo, o pessimismo, o azedume produz reações em nosso campo de elétrons. O amor, a afetividade, a esperança, a alegria tem a ver com as nossas moléculas fóton. E são essas que preservam a vida, enquanto aquelas desgastam as energias da vida. Aquela jovem Evie acordou naquele momento. E já que ela precisava de viver, era necessário mudar a sua atitude mental. Como fazer? Amar esse corpo horrível
Ela havia sonhado sempre em ser esbelta, em ter medidas exatas que nunca ia conseguir por causa da perna, que foi vitimada pela paralisia infantil. Mas agora que ela estava pela primeira vez meditando, sem nenhum curso, sem nenhuma técnica, simplesmente estava reflexionando em torno de si. Será que nós aqui já reflexionamos em torno do si que somos? Ou sempre estamos esbravejando, pedindo, agradecendo, tudo rápido? Será que já paramos para fazer uma análise do si profundo? Pela primeira vez ela está fazendo essa análise. Se eu quero viver, eu deveria mudar o meu padrão de correntes alternativas da minha consciência. As minhas vibrações eletroquímicas do meu cérebro, as minhas sinapses cerebrais deverão ser harmônicas. Se eu fizer um eletroencefalograma, eu terei o biorritmo dos mais desastrosos. Terei, naturalmente, beta. Esse biorritmo terrivelmente acelerado, desconexo das disfunções cerebrais. Então ela começou a relaxar-se. Havia tomado banho quente. E sem dar-se conta entrou em alfa. Ela foi suavizando e notou que tinha olhos muito bonitos. Então ela pediu papel à enfermeira. E anotou que tinha olhos muito bonitos. Porque muita gente tem pernas lindas e são vesgas. Ela possuía olhos lindos e uma perna frágil. Depois os cabelos eram lindos. Eram naturalmente encaracolados. Era uma grande economia para o cabeleireiro, isto é, para ela em relação ao cabeleireiro. Cortasse curto ou longo, trabalhasse ou não, eles caíam em largas ondas. E ela então notou que seu rosto era muito bem desenhado. Tinha um queixo muito bem trabalhado, o nariz delicado. Ela nunca tinha visto. Porque sempre olhava o que não deveria olhar. O lado que lhe perturbava. E claro, quem costuma olhar para o pântano não vê o céu transparente. É necessário que em nosso cárcere possamos tomar uma das duas seguintes atitudes. Uma pessoa está no cárcere, ao lado de outra. Este que está também no cárcere é um homem feliz. E este que está na mesma cela é desgraçado. Eles têm em contato com o mundo um quadrângulo que é gradeado. E diariamente cada um chega e olha por aquele quadrângulo. Por que são tão diferentes? O primeiro olha sempre para cima, vê o céu e o sol. O outro olha sempre para baixo, vê a lama e a podridão. O lugar é o mesmo. O direcionamento, a aspiração de cada um é que é diferente da que o outro possui. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é a Casa de Ana Maria, em Engenheiro Pedreira, no Rio de Janeiro. A Casa de Ana Maria acolhe famílias, crianças e idosos em risco social. Assista o vídeo institucional no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe dessa obra de amor. Associando-se ao Clube de Arte, você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Na promoção de hoje, você se associa agora e vai receber um DVD contendo o seminário Cura e Autocura de Divaldo Franco na íntegra. Você vai receber também a revista Cultura Espírita, os 2 brindes inteiramente grátis. É só ligar para a 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.